E se eu te dissesse que a maior bomba contra o PT ainda não explodiu? E não, eu não estou falando de nada que você já ouviu. Eu estou falando de um dossiê, uma investigação no Zéua que tem o poder de não apenas destruir a reputação do Lula, mas de apagar o PT da existência legal no Brasil. Fica até o final, porque você vai entender por que a imprensa está em silêncio ensurdecedor. De um lado, temos homens como Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência de Chaves, e Marshall Billingsley, um homem forte de Trump na área de segurança. De outro, o Partido das Trevas e seus aliados na mídia rezando para que essa história não vaze. Mas aqui no Divisor de Água, a gente não só vaza, a gente joga um holofote em cima. E se eu te falar que a maior bomba capaz de destruir o Lula, não só o Lula, mas o PT, ainda vai explodir? E eu não estou falando da Magnitsky, nem da Seção 301, nem do Felipe Martins, não. Eu estou falando de uma outra investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, que está tomando uma proporção que certamente é a maior tempestade no horizonte do Partido das Trevas. Como vocês sabem, o ex-chefe de inteligência Carvajal, do Hugo Chávez, disse que vai apresentar documentos provando que Lula, o PT, recebeu dinheiro de empresas corruptas da Venezuela e do narcotráfico para financiar as suas campanhas aqui no Brasil, lá no início, quando Lula ganhou pela primeira vez. E aí agora teve uma audiência pública no Congresso americano, na qual participou um cara chamado Marshall Billingsley. Só para você entender o peso que esse cara tem. Marshall Billingsley, ele já foi, estou mostrando aí, secretário assistente para o financiamento do terrorismo, e ele foi escolhido por Donald Trump para ser subsecretário de Estado para o controle de armas e assuntos de segurança internacional. E ele foi convidado para participar de uma audiência pública, para falar sobre o narcoterrorismo na América Latina e a ligação da Venezuela com todo o narcoterrorismo. O que ele disse, e com certeza ele deve ter provas, é para anular o registro do PT. O PT não vai ter outra opção a não ser deixar de existir aqui no Brasil, porque diz respeito à soberania brasileira. A criação do PT é um crime à soberania brasileira. Vamos lá. Nesse primeiro trecho, ele fala que o narcotráfico coordenado pela Venezuela foi enviado para vários países. Um deles, o próprio partido do PT, o Lula, aqui no Brasil. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins with... Calma, que piora. Logo depois ele mostra que a Venezuela se juntou a um grupo terrorista, o Hezbollah, para ajudar a financiar o Hezbollah. Não só ele, como também vários outros países na América do Sul também estão se juntando a grupos terroristas. Vamos lembrar que o líder do Hamas fez um vídeo de agradecimento ao Lula há pouco tempo atrás. One of the individuals I want to highlight for you here, who is really one of the spiders at the heart of this web, is a man named Ghazi Nasruddin. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC that benefited Hezbollah. Ghazi has been a Hezbollah operative for many, many years, but he also holds Venezuelan citizenship, and he served in senior diplomatic posts, particularly in Damascus, where he personally arranged meetings with Hezbollah officials and the issuance of Venezuelan passports to Hezbollah operatives to conceal their identities. Under Hugo Chavez, Venezuela opened its doors to Hezbollah, allowing the group to establish a major footprint, including a paramilitary training site on Margarita Island. As far back as 2002, 2003, when I was at the Pentagon as the Assistant Secretary for Special Operations, we had indications of document forgery on that island, and I have seen documentation that the Venezuelan government was awarding contracts to Hezbollah front companies as far back as 2001. When Maduro seized control, the breadth and depth of the Hezbollah presence in Venezuela dramatically expanded, as did their ties to the narco-terrorist regime and the Cartel de las Sols. Tariq al-Assami, who's been referenced here,
held a number of senior regime posts. One of the most critical was he was head of the Venezuelan Passport Agency. And in that role, he directed and facilitated the issuance of a large number of passports to Hezbollah operatives and Hamas operatives. Now, I have seen from the Venezuelan opposition a database of more than 10,400 people that were given Venezuelan passports who were Syrian, Lebanese, or Iranian citizens up to 2019. I haven't seen the more recent data, but we know some of those individuals made their way to the United States, and some of them have direct ties to Hezbollah. Isso chegou ao conhecimento do Trump, tanto é que Trump agora está preparando sanções da Magnitsky para Gustavo Petro. Gustavo Petro é o narcoterrorista também ali da Colômbia, que é um dos grandes amigos do Lula. É impressionante como o Lula só anda com a podridão da política internacional, né? Se qualquer narcoterrorista, terrorista ou ditador, é impressionante como é sempre uma pessoa que caminha ao lado do Lula. Se essas provas forem apresentadas, e tudo indica que serão, Carvajal, o Marshall Billingsley, se tudo isso realmente vier à tona e nós pudermos usar isso aqui no Brasil, não vai ter outra opção para a justiça brasileira, a não ser anular o registro do PT. O PT não pode existir mais. O PT é um partido que foi financiado por ditadura, por narcotráfico, e tem intrínseca ligação com o narcotráfico no Brasil, e a gente sabe disso, isso é inegável. Eles podem taxar de fake news o quanto eles quiserem, mas todo mundo sabe que Comando Vermelho e PCC adora e tem diálogo cabuloso com o PT, sim. Este é o maior medo do Lula agora. Eu vou te dizer por quê. Donald Trump tem essa carta na manga. Ele vai chamar Lula para uma conversa e com certeza nesta conversa ele vai mostrar que isso está na mesa para tomar decisões. Não vai sobrar nenhuma opção para o Lula. Ele vai ter que ou virar um Maduro e entrar em guerra com o Lula, com o Donald Trump. Inclusive ele já cogita isso para defender Maduro, até porque se o Maduro for capturado, eu já disse isso, e ele delatar o que ele sabe sobre financiamento do PT com dinheiro do narcotráfico e de empresas corruptas da Venezuela, estatais corruptas, também seria uma bomba gigantesca em cima do PT. Mas para resumir, o que o governo do PT fez lá atrás, o que o partido fez lá atrás, finalmente está vindo à tona. E o grande desespero da imprensa, tanto é que o silêncio é ensurdecedor, é porque eles sabem que se isso vier, não vai ter como passar pano. Então, resumindo, quem realmente desrespeita a soberania brasileira e desrespeitou sempre foi a esquerda. O que no início parecia apenas um conflito entre o governo americano e um ditador na Suprema Corte Brasileira com um presidente corrupto na presidência, escalou para uma proporção que até pouco tempo atrás era inimaginável. E eu vou explicar o que aconteceu. Ao longo desses últimos meses, Donald Trump e o governo, os seus secretários de Estado, têm recebido relatórios, denúncias e provas de que a esquerda, não só no Brasil, mas a esquerda na América Latina, não é apenas um grupo de pessoas com a visão de mundo oposta à direita e a conservadores. Não, a esquerda na América Latina é um braço do terrorismo e do narcotráfico que envia toneladas de drogas para os Estados Unidos. Nós temos aí a denúncia do Carvajal. Ontem, numa comissão lá no Congresso, teve a denúncia do Marshall Billingsley, que foi um subsecretário de combate ao terrorismo, mostrando que o tráfico na América Latina financiou a esquerda e colocou em posições de poder as principais figuras da esquerda em vários países. Nós temos Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Evo Morales na Venezuela, Maduro, Gustavo Petro e vários outros nomes da esquerda que chegaram ao poder porque foram financiados pelo tráfico. Isso mudou completamente a visão que o governo americano tinha em relação à diplomacia com países da América Latina. Bom, só para você ter uma ideia, o Maduro e o Gustavo Petro estão tão desesperados por entenderem que agora eles não vão ser tratados mais como chefe de Estado. Eles serão tratados como narcotraficantes. Maduro já está tentando fazer um acordo, falando que vai entregar o governo daqui 3 anos, vai deixar o vice assumir e não vai pedir reeleição. Trump já recusou. Maduro sabe que a qualquer momento ele vai ser capturado. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Ou ele será capturado ou ele vai ser abatido. E não adianta tentar dormir todas as noites em um lugar diferente, porque é isso que o Maduro está fazendo. Ele está num nível de desespero tão grande que todas as noites... Deixa eu aumentar aqui. Todas as noites ele dorme em um lugar diferente para não ser pego de surpresa com uma bomba na cara. O Gustavo Petro
foi nos Estados Unidos, no evento da ONU, e pegou um alto-falante e pediu pro exército americano desrespeitar o Trump. Olha o desespero que ele tá. Ele pediu pro exército americano não obedecer às ordens do Donald Trump, porque ele sabe que em breve vai ter ordem também de abater ou capturar mais um narcotraficante, que é o Gustavo Petro. Aí o Gustavo Petro, numa entrevista, falou que vai derrubar o Trump, vai, tipo assim, exterminar o Trump. Olha a resposta que o Trump dá. What? He said that if you won't change, then perhaps you need to be gotten rid of. Do you view that as a threat? Well, he's a thug and Aqui ele tá falando do Gustavo Petro da Colômbia, amigo do Lula, que quer legalizar a coca. bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. Also, the school Colombia. No, we settled. We made a settlement with him. But no, he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. O que ele entendeu? E isso aí está mais do que provado. A Venezuela e a Colômbia são os países que produzem as drogas. Muitas são enviadas diretamente. Ele não chegou ao ponto ainda de entender que quem envia e distribui as drogas para o resto do mundo é o PCC e o Comando Vermelho, que aqui no Brasil faz campanha para o Lula. Agora, sabe a química entre o Marco Vieira e o Marco Rubio? Olha a química aí virando veneno. There is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that. Bom, o que ele deixou claro, quem desrespeitou a soberania de quem foi o Alexandre de Moraes quando ele fez essas ações contra cidadãos americanos que estavam postando no território americano. Então não tem química nenhuma. O Marco Rubio deixou claro, só vai ter negociação na hora que o Moraes cair. And that's what, we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Aí para você ver que tem um ponto final nisso tudo, né? E Lula está na Indonésia, num evento diplomático, e faz campanha falando que vai ser candidato. Durante a fala dele, aquela verborragia dele, Lula compra mais briga com Donald Trump. O que o Donald Trump falou em diversos momentos? Que ele não vai aceitar, ele falou, vou comprar uma briga tarifária mesmo com os países que lutarem contra o dólar sendo usado como moeda internacional. Todos os países minimamente sensatos do mundo recuaram e falaram, beleza, tranquilo, vamos continuar usando o dólar. Aí vai o Lula no evento da Indonésia e fala isso aqui. Comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Exige que a gente mude alguma forma de agirmos comercialmente para não ficarmos dependentes de ninguém. O problema que ele não sabe é que o dólar é usado por ser a moeda mais estável do mundo. Não tem como levar a sério as moedas do Brasil, da Indonésia, pela sua volatilidade. Um dia vale muito, um dia vale pouco, um dia não vale nada. Então como é que você vai negociar internacionalmente com moedas que não têm um valor estável? O dólar tem um valor estável, tem o seu lastro em ouro. Então é difícil você não negociar em dólar porque você tem um dólar que vale aqui, vai valer o mesmo tanto em qualquer país do mundo que você for. O real não, a moeda da Indonésia não, mas o que ele quer na verdade é enfraquecer os Estados Unidos, ele quer comprar uma guerra. Lula percebeu que o que o salvou foi a guerra com os Estados Unidos, é onde ele conseguiu melhorar um pouquinho a sua aprovação. Na cabeça dele, quanto mais ele piorar a situação da guerra com os Estados Unidos, melhor vai ser a aprovação dele, mais chance ele vai ter de se reeleger, mesmo que seja reeleito em um país completamente devastado, excluído, banido do resto do mundo, do sistema financeiro, sendo visto pelo mundo como uma ditadura, assim como a Venezuela, assim como está sendo agora a Colômbia com Gustavo Petro. Então assim, a situação está piorando e piorando rapidamente.
Aquilo que eles diziam que tinha uma química, vamos ser sinceros aqui, a verdade, a reunião foi clara. Não tem negociação sobre nenhum aspecto enquanto o Alexandre de Moraes continuar perseguindo a oposição, transformando o Brasil numa ditadura, executando, aumentando ainda mais esse lawfare, que é a instrumentalização da justiça como uma arma política. Enquanto isso continuar nesse sentido, a conversa não vai se adiantar. E o Lula quer piorar a situação. Aí vamos lá. Trump já pegou o Maduro, já viu, já vai para cima do Gustavo Petro. O próximo que vai levar também é o Lula. Imagina na hora que fica provado que Lula recebeu dinheiro do narcotráfico da América Latina, da Venezuela, e que o PT foi financiado por esse dinheiro e por isso eles chegaram ao poder. Sabe o que vai acontecer? Donald Trump não vai reconhecer Lula como legítimo presidente do Brasil. Aí a situação vai tomar vai tomar um nível desconhecido que não tem nem como fazer especulação. Vamos conectar os pontos. O Congresso americano realizou uma audiência pública sobre narcoterrorismo. E o que o Sr. Billingsley, um ex-subsecretário de Estado, disse sob juramento? Ele confirmou. Dinheiro sujo da Venezuela financiou campanhas socialistas em toda a região, incluindo o Brasil. Ele disse Brasil com todas as letras. Você ouviu, não sou eu falando, é um oficial americano de alto escalão. Mas fica pior, ele conecta esse dinheiro do narcotráfico a grupos terroristas como o Hezbollah, que receberam passaportes venezuelanos para se movimentar livremente. E aí a gente lembra do líder do Hamas agradecendo o Lula em vídeo. As peças se encaixam, não é? Agora, use a lógica. Se um partido político no Brasil é fundado ou mantido com dinheiro do crime internacional, de narcotráfico e terrorismo, o que isso significa? Significa que ele não é um partido legítimo. É um crime contra a soberania nacional. A consequência jurídica para isso é uma só: a anulação do seu registro, o fim do PT. É por isso que eles estão desesperados. É por isso que o silêncio deles é tão alto. Eles contam com o seu silêncio. Contam que você não vai compartilhar isso. Prove que eles estão errados. Se você acredita que o Brasil merece ser livre da influência do crime, deixe o seu like como um ato de patriotismo. Se inscreva para fortalecer a nossa trincheira. E o mais importante, envie este vídeo para 3 pessoas que precisam saber a verdade que a TV não vai contar. A bomba está prestes a explodir e nós vamos garantir que todos sintam o impacto. Um abraço e até a próxima!